Político Eu de hoje estamos com a doutora Paula Méria, delegada federal. Tem uma história de vida na polícia, são 16 anos de carreira e ela atua no combate à pedofilia. É um prazer te receber aqui, Paula. Obrigada, Paula, por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Já que a gente vai falar de pedofilia, eu queria que você começasse esclarecendo para as pessoas o que é a pedofilia e como a gente pode preservar nossas crianças. Agradeço pelo convite e é muito importante a gente fazer essa distinção do que é a pedofilia e do abuso sexual propriamente dito, porque a pedofilia, tecnicamente falando, ele é um transtorno psicológico, é um transtorno de comportamento de pessoas que têm interesse sexual por crianças ou adolescentes. Pode ser um transtorno por interesse não preferencial. E o que acontece? A gente costuma fazer a seguinte distinção, que nem todo abusador é pedófilo, assim como nem todo pedófilo é abusador. Eu faço, às vezes, uma comparação, assim como nem toda pessoa que comete crime contra patrimônio, roubo, furto é cleptomaníaco. Seria mais ou menos uma distinção. Então, há quem defenda que seria técnico a gente utilizar a expressão pedofilia, porque seriam somente as pessoas portadoras desse transtorno, que é classificado no CID, que depende de diagnóstico médico. Mas já é uma expressão consolidada, então quando a gente fala pedofilia, todo mundo entende. Mas muito importante, às vezes, a gente utilizar os termos corretos. Por exemplo, a gente fala de violência sexual, que ela abrange tanto o abuso, que são os atos sexuais realmente praticados contra a criança, quanto a exploração sexual, que envolve questão de troca, uma questão monetária, econômica. Então, por exemplo, a exploração sexual pode se dar por prostituição, pornografia infantil, tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual e também turismo sexual. E uma das formas, Mirela, da gente preservar as crianças, hoje em dia, a questão da internet, a questão dos acessos aos recursos é praticamente inviável. Muitos dos pais, às vezes, ficam, não vou deixar meu filho ter rede social, não vou deixar meu filho ter um smartphone. Com certeza, em uma determinada faixa etária, quando a criança é muito nova, não há necessidade, mas chega uma hora que é praticamente inevitável. Então, a gente costuma dizer que a informação é sempre a nossa melhor e maior arma. Então, num primeiro momento, é sempre dar orientação e instrução para a criança, para que ela saiba o que fazer quando ela for abordada, por exemplo, em redes sociais. Uma forma hoje em dia muito comum que tem acontecido é em jogos através da internet. Às vezes os abusadores sexuais se aproximam da criança, tentam algum contato para depois partirem, por exemplo, para um WhatsApp ou até mesmo um encontro presencial. Eu imagino que o seu trabalho tenha ficado muito mais difícil hoje em dia com a globalização e com o acesso à internet. Porque há alguns anos atrás não era tão fácil assim, né, o acesso. E Sim. como é que fica isso? Porque as crianças acessam e os adultos acessam e trocam essas imagens e mensagens. Sim, muito se questiona até se a internet, se ela aumentou o número realmente de crimes praticados ou se, na verdade, ela apenas revelou uma realidade, porque antes isso ficava restrito, né? Por exemplo, na época que não havia internet, WhatsApp, ficava restrito, por exemplo, a troca de fotografias. Então, assim, hoje em dia, muitas das vezes, mesmo não querendo, a pessoa às vezes recebe uma imagem no WhatsApp, no Facebook, vamos ajudar, faça com que essa imagem chegue até as autoridades. Então, assim, dificulta em parte, mas em parte facilita. Por quê? Porque, muito embora muitos criminosos considerem que esse meio virtual é uma terra sem lei, a internet deixa rastros. Então, ora vai ser mais difícil, a depender do tipo de plataforma que eles se utilizam, o tipo de mecanismos utilizados até de forma proposital para evitar para fugir de uma investigação, para dificultar todo o trabalho policial, mas eles deixam rastros virtuais. Então, a gente consegue, através de ferramentas de inteligência artificial, desenvolver mecanismos para conseguir combater o crime. Então, assim, até mesmo... Eu ia te fazer uma pergunta relativa a isso.
A Polícia Civil e a Polícia Federal têm competência similar nesse caso. Como é que faz essa distinção? Quando é a competência da Polícia Civil? Sim, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal atuam no combate a esse tipo de crime. Normalmente, assim, fazendo uma distinção muito simples, muito básica, normalmente quando os abusos acontecem, são os abusos reais, presenciais, a investigação normalmente tem início na Polícia Civil. Pode ser que no decorrer dessa investigação se chegue também a um crime cibernético, a um compartilhamento, a uma publicação, uma divulgação, uma produção de material pedopornográfico. E por outro lado, a Polícia Federal normalmente inicia a investigação quando é o delito cibernético com caráter de transnacionalidade. Tem possibilidade de ir para fora. Sim, exatamente. A imagem vai para fora, vai circular no mundo. Sim. Então daí a competência da Polícia Federal. Exatamente. Então, assim, e quando a gente começa a investigar um delito cibernético, a gente tem que ter todo o cuidado, toda a atenção, porque no decorrer da investigação, quase sempre a gente consegue também identificar abusadores, produtores de material, bem como vítimas. O IP do computador, né? Vocês rastreiam, né? Sim, a gente muitas das vezes também. Muitas das vezes a Polícia Federal, em colaboração com polícias internacionais, a gente recebe comunicados assim como a gente faz, porque muitas das vezes no decorrer de uma investigação, por exemplo, a gente detecta uma rede de usuários de e-mail, de contas de e-mail que compartilham material ilícito. Então, quando a gente identifica, através da quebra de sigilo de dados, os usuários de outros países, a gente comunica, por exemplo... Quando o vídeo vem pelo WhatsApp, porque algumas vezes a gente já, aqui no Brasil, a gente já derrubou, né, como se fala de forma informal, Sim. derrubou o WhatsApp por a falta de cumprimento de ordem judicial, de veiculação dos dados. Assim. Como é que vocês conseguem fazer isso se muitos vídeos, imagino eu, vêm pelo WhatsApp? Na verdade, a gente conseguir excluir de forma definitiva, vamos assim dizer, um conteúdo da internet é praticamente impossível hoje. Então, por isso, até que a gente orienta, quando a gente faz palestras para adolescentes, etc., todo o cuidado que se deve ter hoje em dia em torno de se enviar fotos, nudes, algo que a gente sabe que é uma prática muito comum entre os adolescentes, porque você envia para a pessoa da sua confiança, que envia para outro, que em 5 minutos essa imagem já está no mundo inteiro. Então, assim, existe todo um cuidado, porque realmente fica muito mais difícil depois a gente ter que atuar perante o judiciário pedindo essa prestação no sentido de tentar excluir esse conteúdo. E até para descobrir, imagino, né, que todas as pessoas pelas quais esse vídeo passou. Sim, e é até uma orientação que a gente tem que passar para as pessoas, porque às vezes com boa intenção, com a vontade de realmente conseguir identificar quem foi o produtor do material, o estuprador da criança, as pessoas compartilham as imagens, vamos ajudar a identificar quem foi. E isso é crime. A publicação, divulgação, compartilhamento é crime, por mais que a pessoa esteja bem intencionada nesse sentido. Então, recebendo um vídeo desse, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa procurar as autoridades competentes, seja a Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, Conselho Tutelar, procurar um órgão público para fazer essa comunicação e apresentar esse vídeo, que será devidamente registrado, salvo e depois apagado daquele computador ou, por exemplo, do celular. Então, mas se ela salvar no celular, ela está praticando o tipo penal já? Sim, porque estaria configurada a posse, mas desde que ela salve esse conteúdo para, de forma imediata, comunicar às autoridades competentes, não teria crime. O crime seria, no caso, por exemplo, pessoas que às vezes ficam na internet acessando esse tipo de conteúdo e vão dando download no material, que é o que acontece, formam verdadeiros arquivos pedopornográficos, catalogados muitas das vezes com a faixa etária da criança, com o tipo de prática sexual que acontece, e que é um dos alvos que a gente vai, quando a gente vai em busca para cumprir alguma ordem judicial, um mandado de busca, alguma coisa, é o material que a gente
busca arrecadar para encaminhar para a perícia. E o perfil do pedófilo? Porque às vezes eu ouço pessoas falarem assim, mas eu conheço esse senhor ou a senhora, é meu vizinho, uma pessoa maravilhosa, incapaz de fazer uma coisa dessa. Sim. Como é o perfil Eu converso do pedófilo? muito com meus filhos, eu falo, pedófilo não tem cara. Exatamente, não tem cara, Tula. pode ser qualquer um. Essa Isso é o que eu falo. mas é uma das primeiras coisas que a gente fala, o pedófilo realmente ele não tem cara. A única coisa que a gente pode afirmar com toda certeza é que a grande maioria é de homens. Mas não existe uma faixa etária, um perfil social, socioeconômico, intelectual, nada disso. E muitas das vezes eles até se valem dessa imagem de bom vizinho, bom parente, pai de família, excelente profissional, muito colaborativo, participativo, que realmente sempre causa uma estranheza, um susto em toda aquela comunidade. E algo também muito comum, quando eles são desmascarados, eles tentam desqualificar muitas das vezes as vítimas, que são crianças. Então, assim, não é raro a gente, durante um interrogatório, durante uma oitiva, você ouvir um abusador falando que ele foi seduzido. E aí você pergunta, mas quantos anos a vítima tinha? Ela pensa, mas também... Aí ela provocou. E acaba confessando. Porque muitas das vezes, quando a gente fala na pedofilia, não só nessa questão do perfil do pedófilo, também quando a gente vai ver o perfil da vítima, a gente tem inúmeras situações de bebês com fralda, chupeta. Então não é só aquela adolescente já com corpo formado, com 17 anos. A gente está tratando realmente de estupro de crianças, de recém-nascidos. Então, às vezes, a gente tem casos de investigações que a esposa está grávida e o marido, o pai da criança, está em grupos que a gente identifica blogs, sites na internet que são verdadeiros pontos de encontro de pedófilos, que eles se reúnem para trocar todos os tipos de informação. E, às vezes, eles falam assim, minha esposa está grávida e eu estou com umas ideias, então queria saber qual o melhor anestésico usar, a partir de quantos meses, o que pode ser feito. Então, assim, esses canais, por exemplo, eles se utilizam para tocar todo tipo de informação, como aliciar crianças. Uma das técnicas que eles se utilizam é se aproximar de mães solteiras, porque dessa forma eles vão ter uma criança praticamente de uso exclusivo. Então, outras formas deles se aproximarem das crianças através, como eu falei, de jogos, das redes sociais. Eles criam perfis falsos, por vezes se identificando com os mesmos gostos, interesses, locais de frequência da criança para tentar uma proximidade. E assim, a gente vê que hoje em dia, por conta da correria que boa parte dos pais responsáveis vivem, muitas das crianças estão em situação de vulnerabilidade. Se não é vulnerabilidade econômica, é uma vulnerabilidade socioafetiva. Sim, e o pedófilo, muitas das vezes, ele vai entrar nessa carência. Ele vai dar aquela atenção que a criança não recebe em casa, ele vai prestar aquele apoio que dali vai surgir um laço e quando a criança vê, por muitas vezes já está envolvida. E algo muito comum também, começam às vezes as chantagens na internet. Eles começam a pedir fotos de determinada maneira, tira uma foto sem blusa, tira foto agora de calcinha, de cueca, e aí quando a criança vê já está praticamente presa numa situação ali de ameaça, de chantagem. Ele vai revelar, ele vai postar na escola e muitas das vezes também ameaça por conta, assim, outra orientação importante para as crianças, quer ter uma rede social, mas informar o mínimo de coisas possíveis. Porque por vezes a criança identifica ali local de trabalho dos pais, escola, todos os passos do dia a dia dela. Então, às vezes, o abusador também vai ameaçar naquele sentido, se você não me mandar mais foto, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, porque ela trabalha naquele local, porque você frequenta a escola tal. Então, assim, uma das orientações, estar sempre atento a que tipo de conteúdo seu filho tem acesso na internet. Existem também filtros de controle parental que podem ser utilizados, mas eu acho assim, eu costumo dizer que a gente não pode delegar essa função de ser pai, de ser mãe, de ser responsável. Então você tem que ter esse contato com seu filho, de confiança, de saber se alguns sinais que às vezes as pessoas perguntam, com quais sinais a gente pode identificar. Porque às vezes a criança de tenra idade, ela não vai ter uma linguagem
para explicar o que está acontecendo. Então, às vezes, a criança muda de comportamento bruscamente. Uma criança que era feliz, extrovertida, comunicativa, às vezes passa a ficar mais introspectiva ou agressiva, ou de repente ela demonstra um local que ela gostava de ir na casa do titio ou na casa da coleguinha, de repente ela não quer mais ir. Às vezes o rendimento escolar cai. Teve uma carta de uma adolescente que se suicidou por conta de abuso, que ela relata ali a forma que, no entender dela, ela pediu socorro diversas vezes e que ninguém nunca prestou atenção. Então ela fala assim que ela morava num local que era extremamente quente e ela andava de casaco. E nunca mãe, familiar, ninguém na escola, nunca ninguém achou estranho aquilo, porque ela já estava se mutilando. Tamanha era a dor que ela enfrentava. Porque muitos dos especialistas em violência sexual, eles falam que existem duas situações. Uma seria o muro do silêncio, que são os conjuntos de características, de obstáculos, tanto psicológicos quanto culturais, que a pessoa enfrenta, tanto a vítima quanto o familiar, para poder relatar uma situação de abuso, porque às vezes passa por medo, vergonha, e o medo não só medo do abusador, mas às vezes a própria pessoa, por desconhecimento, tem medo de ser responsabilizada criminalmente. Aí eu vou comunicar, até que ponto eu não vou ser responsabilizada por não ter tido precaução, os devidos cuidados, ou por não ter comunicado anteriormente. Ou medo das ameaças, dependência emocional, dependência financeira. A gente já teve casos de pessoas que dependiam da pensão e confessaram tudo, vamos assim dizer, em sede policial, e quando chegaram na justiça, a esposa, mãe da criança abusada, às vezes falava assim, mas eu vou afirmar, vou depor contra o abusador, o pai da criança, e meus filhos vão perder a pensão. E eu dependo desse dinheiro para viver. Então, assim, são várias circunstâncias que permeiam a pessoa, por vezes, não denunciar. E, além disso, a vítima também passa pelo que a gente chama de síndrome do silêncio. Ela tem medo de que ninguém acredite nela. Além disso, todo bloqueio que existe, que às vezes as pessoas acreditam que não existe uma estrutura, toda a estrutura, tanto da polícia, quanto do Ministério Público, quanto do Judiciário, para atendê-la. Porque, por vezes, se a gente for imaginar, uma delegacia às vezes não seria um ambiente mais acolhedor, vamos assim dizer, para atender uma vítima de um abuso sexual. Mas é importante que as vítimas saibam que existem delegacias especializadas, que os policiais que estão ali são capacitados. A gente está constantemente fazendo cursos, não só com pessoas da área nacionalmente, mas também com polícias. A gente costuma fazer esse intercâmbio com polícias de outros países, tanto nas coisas que deram certo, técnicas que dão certo, quanto técnicas que não dão certo. Nós temos agora a lei nova, que entrou em vigor esse ano, que prevê o depoimento especial de forma a ser gravado, para evitar todo esse processo de revitimização. Que já está sendo implementado em todo o Brasil. Exatamente. Eu sempre costumo falar também assim, se está achando alguma coisa estranha, tanto para as crianças quanto para os adultos, é porque tem alguma coisa estranha, para ficar atenta. Né? Sim. Então, assim, se o adolescente ou o jovem acha que o adulto teve um comportamento um pouquinho esquisito, é porque está esquisito. Aí eu sempre falo, então tem que falar para os pais, tem que falar para o tio ou para alguém de confiança, né? Porque eu falo para os tios no caso de partir de dentro de casa, né? E às vezes o apoio que eles têm é em outra pessoa. Então, se está estranho, é porque está estranho. Se receber alguma mensagem estranha, é estranho mesmo. Tem que mostrar para a mãe, para o pai. Eu repito isso porque as nossas crianças também nos assistem, né? Então, na verdade, os pais estão ali para dar todo apoio, né? Jamais um pai ou uma mãe vão punir a criança por relatar um comportamento de pedofilia que é doentio. Então, esse pedófilo ele tem que ser identificado e tratado. E aproveitando e falando no tratamento, como é que fica a questão da inimputabilidade? Vem um laudo pericial? Porque isso, para mim, beira uma questão de doença, né? Assim, eu não sei se eu posso dizer que é doença a ponto de não punir, mas como é que fica essa questão psicológica do pedófilo? Ele é um inimputável porque é uma conduta monstruosa dele, né? Eu classifico como
uma das piores, se não for a pior, elencada lá do Código, na verdade não está no Código Penal, né, mas de todos os crimes que possam ser imputados a uma pessoa. Então ele pode ser classificado como inimputável, ele vai ser submetido a tratamento ou é prisão mesmo? O que vai acontecer? O simples fato, vamos assim dizer, o simples fato dele ser diagnosticado clinicamente como pedófilo por si só não tem implicações penais, vamos assim dizer, né? Porque nosso exatamente. Então, assim, não é porque é um pedófilo que ele vai ser automaticamente inimputável. Então, assim, são necessários outros exames para, sim, identificar a inimputabilidade. Então, assim, num primeiro momento, foi identificado clinicamente, diagnosticado, melhor dizendo, clinicamente, como pedófilo, vai responder criminalmente como um não pedófilo. E quais são as condutas? As condutas tipificadas? É o que? É ter o material para essa pedofilia da internet? Então, tanto a posse do material, do vídeo, né? Sim. Tanto do vídeo, dos arquivos, tanto de imagem quanto de vídeo. A posse, o armazenamento, compartilhar, publicar, divulgar, difundir de qualquer forma. A montagem também para fins de exploração sexual, com essa conotação sexual, também é crime. Você fazer qualquer tipo de simulação ou montagem também configura crime. E outra uma conversa sexual com o menor também pode configurar o aliciamento, exatamente. Mas aí, na verdade, existe a previsão no ECA apenas para criança. Já se for com adolescente, não seria crime esse aliciamento. E você verifica também a questão da associação criminosa entre esses... Você falou de blog, né, onde eles compartilham Sim. as informações. Chega a ter essa estabilidade para a configuração de uma associação criminosa ou muitas vezes isso passa... acaba passando e ficam remanescentes uns crimes que parecem ser menores, né? Como é que você faz para tipificar isso e possibilitar uma prisão? Porque eu vejo que pelo ECA a pena é muito baixa Sim. diante da gravidade do fato. Então, como é que você faz isso como delegada, com o seu cuidado para garantir a efetiva prisão sem a possibilidade de fiança ou outras medidas? Muitas das pessoas até acreditam que esse crime ele é praticado de forma, vamos assim dizer, individual, isolada. Muitos dos criminosos também, por vezes, querem, para tentar atenuar de alguma forma a sua conduta, eles alegam que seria preferível ele estar somente atrás de um computador, apreciando aquele tipo de material ilícito, que na verdade são vídeos de crianças sendo estupradas, que reúnem todo tipo de tortura, de atrocidades, são materiais realmente, assim, principalmente nós da Polícia Federal, que a gente trabalha analisando imagens, analisando vídeos, a gente vê realmente, assim, um festival de horrores. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado para analisar cada crime que está sendo praticado, cada divulgação, cada compartilhamento. Muitas das vezes tem um viés também econômico, porque muitos deles atuam vendendo. Sim, e aí só assistindo você também está financiando. Exatamente, porque a pessoa que alega que está só assistindo, ela está financiando, ela está estimulando. É que também está só usando a droga. Exatamente, ela está financiando toda aquela estrutura. Só receptando. Está financiando toda aquela estrutura e movimentando toda aquela máquina. A gente tem, por exemplo, já tivemos casos de investigações em grupos de WhatsApp, Telegram, sites na internet, em que eles fazem vídeos de estupros de crianças sob encomenda. Então, os interessados entram em contato e encomendam, por exemplo, eu tenho interesse em crianças nessa faixa etária com essa prática sexual. E eles vão lá, realizam o estupro para vender. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado hoje em dia, não só da questão da gente conseguir configurar associação criminosa, como toda uma rede, que às vezes é uma rede internacional. Então, por vezes, também a gente tem que estar atento a outros delitos que vão acontecendo, que assim, o Código Penal talvez não preveja,
E a gente tem que estar antenado. Teve um caso de uma prisão que foi decretada por conta de estupro virtual, que do outro lado não teve contato físico, mas o abusador fazia com que a vítima introduzisse objetos no corpo e o juiz entendeu que ali estava sim configurado um estupro virtual. A gente tipo fala constranger alguém. Exatamente. Então, a medida do constrangimento é do verbo, da possibilidade em que ele, através do vídeo, conseguiu constranger, pronto. Né? Sim, o ato está praticado. E assim, outra coisa que a gente também tem que estar sempre se atualizando, porque hoje em dia existem até abusadores que vendem material de abuso de criança pela internet cobrando em Bitcoin, nas criptomoedas. Então, por isso que a gente tem que estar também sempre se atualizando em todos os tipos de ferramenta, porque fica assim, por vezes, mais difícil rastrear, mas não impossível, mas que a gente vê que é uma criminalidade, por isso que por vezes fica difícil realmente a gente associar a uma doença, porque você vê que tem toda uma estrutura, todo um planejamento, não só para colocar em prática aquele crime, mas como para tentar garantir a impunidade. E vocês têm algum projeto lá na Polícia Federal? Quais são as medidas? Tem algum telefone para ligar? Porque, por exemplo, diz que mulher 180. Sim. Então, qual é o canal assim, mais rápido de acesso no caso de pedofilia? Um dos canais é o Disque 100, que trata de violências, de abusos sexuais. Então, é um canal de denúncia que, desde que eles começaram a ouvir melhor as vítimas, os resultados passaram a ser melhor. Mas eu costumo dizer que qualquer forma de comunicação é válida, não só o Disque 100, mas como o Disque Denúncia usual para todo e qualquer tipo de crime, os sites dos órgãos públicos, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, o canal de denúncia do Ministério Público Federal, ou comparecer pessoalmente a uma delegacia, ao Conselho Tutelar, toda e qualquer forma de comunicação é válida. A delegacia é especializada em pedofilia? Também é um dos crimes que a gente trata. A DELINS, que é a Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal, trata dos crimes de combate à pornografia infantil na internet, os crimes de ódio também são alguns dos crimes que a gente trata na delegacia. Obrigada. Não, e eu vejo você trabalhando muito, né? Dando várias palestras sobre o assunto. Então, assim, a informação também é muito importante. Fala sobre esses livros que você trouxe. Sim, porque a gente, vou falar dos livros, mas assim, muito importante, além do trabalho que é feito na delegacia, eu acredito que é o trabalho de prevenção e conscientização, porque quando chega na delegacia, o abuso já foi cometido. É claro que a gente, com uma investigação eficiente, célere, a gente consegue evitar que outras vítimas sofram daquele mal, mas a conscientização, a prevenção, informar é sempre a melhor e maior arma. Com relação a livros também, é muito importante para a gente informar não só o público que trabalha nessa área, como também as pessoas que buscam conhecimento acerca do tema. Então nós lançamos esse livro, que eu sou coautora, foi lançado pelo Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Esse outro, que foi lançado a partir de um congresso que teve do clero católico em São Paulo, em que estavam presentes diversos padres. Também veio uma representante do Vaticano para abordar o assunto, que ela cuida do núcleo de crianças abusadas. Nesses dois eu sou coautora. E esse outro livro é do promotor de justiça, Casé Fortes, que ele é coordenador desse movimento Todos contra a Pedofilia, que também insiste nessa questão de que a informação realmente é a nossa melhor e maior arma. Que foi um tema abordado de forma muito corajosa, porque é isso que tem que acontecer, Mirella, porque a gente trabalha muito, infelizmente, com subnotificações, com o que a gente chama de cifra negra. Porque uma vez que os dados não são fielmente relatados, a gente sabe que todos os números com os quais a gente trabalha estão muito aquém da realidade. Por exemplo, quando a gente entra em contato com a rede de saúde pública, por exemplo, a gente tem acesso a um número assustador de crianças que morrem por conta de rompimento de órgão, hemorragia interna. A gente tem situações de crianças de tenra idade com doenças sexualmente transmissíveis. Casos de criança, por exemplo, sem contração no esfíncter, que não possuem mais pregas anais,
tamanha as atrocidades e o tempo em que elas têm sido vítimas de abuso. Então, quanto antes a gente conseguir falar sobre isso, quanto antes a gente conseguir realmente tocar nesse assunto, a gente consegue romper esse ciclo de violência. Porque o silêncio, ele sempre gera impunidade. E muitas das vezes as pessoas acreditam que estando em silêncio vamos proteger a vítima porque ela já foi tão exposta, então vamos deixar para lá, o pior já aconteceu. E isso é um erro e um engano, porque quando você silencia, você está protegendo o abusador e você está perpetuando a violência, porque eu costumo dizer, eles fazem desde sempre e para sempre. E a vítima também, ela precisa de um acompanhamento psicológico, Sim. né, muito sério, e assim, calar nunca foi a solução de nenhum problema. Exatamente. Né? Vai chegar uma hora que ela vai ter que colocar aquilo para fora para poder tratar aquilo, poder viver. Ou né? vai se suicidar, né? Como você falou. Sim, Tem o número de suicídios entre jovens é muito alto por conta disso, às vezes até não só pela violência que ele está sendo vítima, mas por não ter com quem falar, por não conseguir. A forma daquele adolescente, às vezes ele está externando, mas não está conseguindo ser ouvido ou não está sendo acreditado, porque a depender de quem é o abusador realmente causa susto ou surpresa ou estranheza em todos ao redor, e ele não consegue dar conta daquela violência e acaba se suicidando. Então a gente tem que sim prestar atenção nos sinais que eu costumo sempre dizer, eu insisto, toda criança, todo adolescente que está sendo vítima de abuso sexual, ele vai apresentar sinais, sempre. Que é do movimento do Todas contra a Pedofilia, porque nós temos o dia que serve como manifesto para nós lembrarmos, que é o dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes. E contamos com todos vocês para denunciarem se tiverem qualquer tipo de desconfiança de que uma criança está sendo vítima de abuso, de violência sexual, para que entre em contato com os canais próprios, para que a gente rompa esse ciclo de violência. Paula, você tem algum telefone de contato ou forma de contato para quem tiver algum problema e quiser o seu apoio, ou também para quem quiser suas palestras e o acesso a essas informações todas que você tem? Posso deixar aqui o telefone da delegacia, 21 2203 4370 ou 4375, e o e-mail delinste.srj@dpf.gov.br e minhas redes sociais, Paula Mary. Obrigada, Paula. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Participação. Muito obrigada, tá? E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Words that you